Força guerreiros! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre será que vale a pena nós utilizarmos das leis de cotas em nosso favor no momento de ingressar na seleção de concurso público e para quais concursos será que essas leis são válidas, até quando e o quanto isso pode me beneficiar ou, quem sabe, me prejudicar. E aí, guerreiros e guerreiras, como é que estamos? Tudo certo? Força nessa caminhada? Tá difícil, né? Mas vamos seguindo dentro daquilo que nós podemos fazer pelo nosso futuro. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a lei de cotas. Aliás, mais de uma lei de cotas que eu vou tratar nesse vídeo de hoje. 2 leis federais e 2 decretos estaduais, porque eu só posso falar sobre o Rio Grande do Sul, porque eu conheço somente a lei nossa daqui e algumas leis municipais. O que é importante na hora de você entender essa questão de leis de cotas e o porquê que eu posso falar? Porque eu já utilizei da lei de cotas para ingressar em cargo público, inclusive o cargo que eu ocupo hoje foi através da lei de cotas, que eu fui nomeado antecipadamente. Não significa que eu tive algum benefício e eu vou explicar isso bem agora no vídeo, como é que funciona e se vale a pena. Então, se você é pessoa negra, pessoa parda ou é deficiente físico, né? Existe até uma lei nova que traz uma nova nomenclatura, que agora me falha a memória, porém é pessoa que não se pode dizer mais portadora de deficiência, é isso, agora eu lembrei. Mas a pessoa que tem deficiência física, aquela que tem algum tipo de debilidade que lhe dificulta ou que lhe exclui de alguma forma da sociedade. Primeiramente eu vou explicar qual a ideia da lei de cotas e no final do vídeo eu vou dizer se eu concordo ou não com isso. Se eu acho que deveria ser exatamente como é, ou se eu acho que deveria ser de forma diferente. Primeiramente, vamos falar sobre pessoas negras e pardas. Pessoa negra e parda não preciso dizer o que é. Cada um sabe qual a sua raça. Quem me conhece sabe que eu tenho a fenotipia. Procura no Google aí, eu vou tentar pôr aqui na tela o significado da fenotipia, que são traços de pessoa negra. Não somente a pele da cor escura. Isso que é importante. A lei de cotas leva em consideração fenotipo. Fenotipo que é o tipo de pele, tipo de nariz, o tipo de feições como lábios, né, e outras características que são exclusivas da população negra. No Brasil, nós temos a lei federal. Eu vou falar agora um pouco individualmente, tá? Primeiro você tem que ver qual o concurso que você está fazendo. Esse concurso ele é federal, é estadual ou ele é municipal. Segundo, esse concurso é para o executivo, é para o judiciário ou para o legislativo. A princípio, estas leis elas são válidas para cargos do executivo. Como o nosso canal aqui é voltado para carreiras policiais, é o que mais nos interessa porque toda a carreira policial está no poder vinculado ao poder executivo. Os concursos federais são amparados pelo decreto, na verdade uma lei federal, é a Lei 12.990 de 2014, no governo Dilma Rousseff, uma lei válida por 10 anos, é importante que você fique atento a esse detalhe. Então ele é válido somente até 2024, nada garante que vá ser renovada essa legislação de cotas em concursos federais do executivo, tanto da administração pública direta quanto da administração pública indireta. Se você não estudou direito administrativo, é hora de procurar essa informação de aonde que se encaixa o órgão que você está prestando concurso. Se ele é da administração pública direta ou indireta, também serve para a empresa pública, né, e no caso todas as outras que estão na administração pública indireta. São 20% das vagas que são reservadas num concurso de nível federal. Por exemplo, se você tem 100 vagas no concurso, você tem 20 vagas reservadas para pessoa negra ou parda. Tanto faz, a lei não discrimina negro e pardo. Você se autodeclara, quando você faz a inscrição no concurso, você se autodeclara, diz assim, eu sou negro ou eu sou pardo e quero optar pela lei de cotas. O que acontece? Você tem alguma vantagem? Não, nenhuma vantagem. Você tem uma diferença. São 2 filas que são formadas a partir deste momento. A fila dos aprovados no caso da universal, né, a fila universal, que é todos os outros candidatos, uma fila exclusiva para os cotistas, que são aquelas pessoas que se consideraram, né, como integrantes a esta população. Porém, o Rio Grande do Sul ele tem uma estatística inferior de negros. Aqui nós temos pelo IBGE nós temos 16% da população
como negra e parda, ou seja, esse é um número, essa porcentagem que ela é destinada para esta população nos concursos públicos. Primeiramente, para se inscrever no concurso, você só diz que é e pronto. Depois você vai passar por uma verificação, né? Você vai passar por uma comissão. Essa banca que é constituída é mais uma etapa do concurso. Então você vai ter que entender que você, além de fazer uma prova intelectual, além de fazer a prova física sem nenhuma vantagem, nenhum benefício, você vai passar por mais uma etapa do concurso, que é a avaliação individual. Ela é um pouco constrangedora, de certa forma, porque você é filmado, você passa por uma banca e aquelas pessoas têm discricionariedade de dizer se elas consideram ou não você como pertencente à população negra. Claro que existe toda uma questão de justiça, você traz os seus argumentos, normalmente você entra, né? De todos os concursos que eu utilizei, foram 2 de 9 que eu fui aprovado, 2 eu utilizei a lei de cotas, e nos 2 eu passei por essa questão da avaliação. Então você entra numa sala onde tem uma banca formada geralmente por pessoas pertencentes à população negra e que estão vinculadas no caso, movimentos sociais pró-negros. Essas pessoas normalmente são negras, né, de fato, ou pardas, e elas são militantes desses movimentos. Então são pessoas que estão acostumadas a enxergar e entender quem é negro e quem não é. E você passa por uma filmagem e eles sempre fazem uma pergunta: por que você se considera integrante da população negra? Então você responde: olha, porque eu tenho traços negros, porque minha avó é negra, no caso, tá? Eu vou dizer o que eu respondi. Por exemplo, eu sou neto, sou bisneto, né, no caso, de uma escrava do ventre livre, primeiramente. Segundo lugar, eu tenho a pele quase negra, né, parda, impossível dizer que não. Tenho traços negroides, como o meu nariz, que é um pouco avantajado, vamos dizer assim, né, os lábios, então sem problema nenhum eu estou falando aqui de mim mesmo. Você pode fazer isso, tá? Você pode chegar lá e dizer assim: olha, eu me considero da população negra por esse motivo. E aí eles não falam nada, é feita a filmagem, eles te dispensam da sala, eles não te dão o resultado na hora, e depois de uma semana, mais ou menos, é divulgado no site da banca se você foi aprovado ou não. Cuidado no edital, porque eventualmente pode acontecer do edital dizer o seguinte: se você for reprovado, na avaliação, na averiguação das cotas, você estará fora do concurso. Em alguns concursos, se você for reprovado, né, na questão da verificação, da averiguação, por qualquer motivo, exceto pela questão de você estar mentindo de alguma forma, né? Realmente uma pessoa que é de fato branca, tem olho claro, não tem nenhum traço negroide, essa pessoa seria, no caso, até estaria fazendo uma calúnia ali, no caso. Exceto esse caso, a pessoa normalmente continua na ampla concorrência, só que em alguns concursos, como o da Polícia Federal, o último, você sendo eliminado das cotas, você estava fora do concurso. Na maioria não, você volta para a fila da ampla concorrência, somente isso que acontece. Qual a vantagem que você tem? Passa na frente de alguém? Não. O que acontece é o seguinte: a prova é igual, cláusula de barreira é igual, você tem que acertar o mínimo de questões iguais às outras pessoas. Se tiver prova física, você não tem nenhum benefício. Durante o curso de formação, você não tem nenhum benefício, nada, absolutamente nada. Você concorre em igualdade, inclusive por questão de lotação, se a lotação está vinculada ali com a questão da classificação no curso de formação, não tem vantagem nenhuma. A única vantagem que você tem é com relação à nomeação. A sua nomeação vai ocorrer mais rápido, porque o que acontece é que existe uma fila da ampla concorrência, que geralmente ela é composta por um número X de pessoas, vamos dizer, tem 100 pessoas na fila de ampla concorrência, enquanto tem 30 pessoas na fila da pessoa negra e parda. Como é que é feita a nomeação? Aqui no Rio Grande do Sul, a proporção ela é feita um candidato da Sistema Universal, um candidato com deficiência, que ele tem uma certa prioridade sobre o cotista negro e pardo, e um candidato pessoa negra e parda. E assim volta lá para ampla concorrência. Até fechar o limite de 16%, que é o que o IBGE diz que tem de habitantes aqui no Rio Grande do Sul pertencentes a esta população. Portanto, é esta a cota destinada aqui no estado, se for concurso estadual. For concurso municipal, você precisa ler o edital, ver quais são as leis, né, do seu município que dizem referente às cotas. Alguns municípios não têm lei de cotas, isso é muito importante. Então você talvez queira entrar para uma guarda municipal, queira entrar para um cargo aí de... E outra coisa, do executivo. Então não adianta querer entrar para a Assembleia Legislativa ou para o Poder Judiciário. Você vai conseguir vagas no executivo. Tem discriminação depois, durante o curso de formação? Tem. Você acaba sendo um pouco mal visto, porque as pessoas não entendem a lei de cotas. Eu já vou dizer minha opinião também referente a isso.
Mas as pessoas não entendem muito bem, né? Porque o que acontece? Quando você faz lá, né, passa pelo sistema de avaliação, a primeira coisa que a banca te diz é o seguinte: olha, o que a sociedade discrimina, nós acolhemos. Isso eu escutei da boca de um doutor, né, em constitucional, que era componente de uma banca, agora eu não me lembro o nome dele, né, que foi aqui no Rio Grande do Sul, e ele me falou exatamente isso: olha, tudo que a sociedade discrimina, nós acolhemos. Então, em algum momento você sofreu, né, discriminação por não ter sido acolhido em alguma vaga de emprego, em algum momento você foi discriminado de qualquer outra situação, aqui você vai ser acolhido. Essa é a ideia, primeiramente. Segundo lugar, não tem vantagem alguma da prova, a prova é a mesma, você tem que estudar na mesma proporção. O que acontece é que a fila de nomeação às vezes é um pouco menor, mas as cláusulas de barreira são as mesmas, ou seja, tem que acertar mínimo de questões, tem classificação e inclusive muitas vezes acontece do concurso inverter a ordem e o cotista sair melhor do que o da ampla concorrência. O cara pediu cota e tá lá com uma nota maior na ampla concorrência, ou seja, vai ser nomeado primeiro na ampla e vai sair da fila das cotas. E é isso que acontece muitas vezes. Então vamos dizer assim, tem 50 pessoas negras e pardas aprovadas. As primeiras colocadas, negras e pardas, passaram também na ampla concorrência como um dos primeiros colocados e usa a ampla concorrência e deixa a vaga, aquela vaga ali das cotas. E a pessoa que está lá atrás nas cotas vai passando na frente. Agora eu vou falar se eu concordo ou não com isso. Sinceramente, do fundo do meu coração, eu acho que essa não é a cota ideal. Eu não vou ser aqui hipócrita e dizer que não me beneficiou. Claro que me beneficiou. Mas lembre-se que, como eu disse, eu fui aprovado em 9 concursos dos que eu fiz até hoje. E somente em 2 eu utilizei desta lei. Por quê? Porque eu tenho família, porque eu tinha que ingressar logo no serviço público, que eu precisava sustentar minha família, eu precisava utilizar tudo que eu tinha a meu alcance. E a cota estava ali à minha disposição. E eu sabia que eu tinha direito de usufruir das cotas para ser nomeado mais rápido. Não que eu não teria sido aprovado, que eu não fosse nomeado na ampla concorrência. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a lei, né, que diz respeito aos deficientes. Eu não tenho pleno conhecimento porque eu nunca utilizei, mas eu posso te dizer que você deve ler o seu edital, porque lá é previsto, algumas vezes, quais as deficiências podem ser aceitas e quais que podem ser negadas, porque dependendo no caso da profissão, tem algumas deficiências que não são compatíveis, você tem que concordar comigo. Por exemplo, uma pessoa que tenha deficiência visual, ela dificilmente poderia atuar numa área policial, tá? Ou alguma outra tipo de deficiência, como deficiência de ambos os braços. Como é que a pessoa poderia, se precisar se atirar, como é que ela ia atirar? Se a pessoa precisa, né, escalar algum muro, fazer alguma coisa, porque algumas profissões exigem isso, como é o caso das carreiras policiais. Então você tem que ler lá no seu edital quais são as deficiências que são permitidas e quais são as que não se encaixam, não se enquadram. Existe uma série de exames, você precisa ter, inclusive, um comprovante e um documento médico para poder solicitar essa cota. Lembro também que você precisa estudar da mesma maneira como qualquer outra pessoa, porque a vantagem é somente na hora da nomeação. O concurso é o mesmo para todos. Espero trazer mais novidades sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, ou entra lá para o nosso grupo de estudos e a gente conversa melhor sobre isso, tá? Então, a minha ideia é a seguinte: lei de cotas, em 2024, poderia deixar de existir. Deveríamos ter uma lei de cota social. A lei de cota social, essa seria o ideal. Por quê? Porque você abrangeria as pessoas com baixa renda. Porque existem muitas pessoas que, mesmo negra e parda, mesmo com deficiência, essa pessoa ela tem uma boa renda. E ainda o concurso público, ela deveria ser preferencialmente para quem ainda não tem. Então, se houvesse algum tipo de cota com a qual eu concordasse plenamente, seria com essa, cota social. Cota racial, cota deficiente. A cota deficiente tem em segundo plano, eu acho que tem que ter mesmo, tá? Mas principalmente a racial. Vamos trocar então a racial pela social. É a minha ideia apenas. Certo, guerreiro? Vamos seguir em frente. Força e foco nos estudos.